Mateus 6, a partir do versículo de número 4. Diz assim o texto. Perdão, a partir do versículo de número 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando for orar, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque o vosso Pai Celestial sabe o que vos é necessário antes de vos do pedirdes. Amém? Pode se sentar, glorificando e exaltando o nome de Jesus. A palavra hebraica Shemon era a recitação de 18 orações que os judeus faziam. E as suas orações, as suas recitações eram 3 vezes ao dia. E essa repetição do Shemon Iresh chegou a ser muito pouco mais do que uma fórmula mágica. Então a liturgia judia, além de oferecer orações especiais para todas as ocasiões, havia, por exemplo, oração para dizer antes e depois de uma refeição. Havia oração relacionadas à luz, fogo, os raios, a lua nova, os cometas, a chuva, a tempestade, o mar, os lagos, os rios. Oração para boas notícias, oração para entrar num móvel novo, oração para entrar numa cidade, oração para sair de uma cidade. Tudo tinha oração na liturgia judaica. Os grandes rabinos dizem que se alguém disser que suas orações estão feitas por obrigação, ele ainda não está orando. Eles consideram que a oração como um dever formal, mas sim como um ato de humildade. Entende? Mediante, para que eu e você, através da oração, possamos obter misericórdia de Deus. Então, as orações eram a terceira, a sexta e a nona, ou seja, às 9, às 12 e às 3 da tarde. Todo judeu piedoso tinha a obrigação de às 9, às 12 e às 3 dobrar os seus joelhos e orar e fazer as suas recitações aonde ele estivesse. Aonde ele estivesse, ele tinha que orar. Só que eles tinham uma mania de ter a tendência de relacionar o poder da oração com certos lugares, com certos ambientes, como na sinagoga, como na igreja hoje. Então tem muitos que acreditam e dizem que a oração só pode ser ouvida se você faz ela dentro de uma igreja. Então as pessoas hoje estão confinando Deus entre 4 paredes, e esse é o perigo de dizer isso, porque Deus, Ele habita em todo lugar. A terra é o templo de Deus. Então Deus pode nos ouvir de qualquer lugar. E Jesus vai fazer aqui um ensinamento para os seus discípulos, para aqueles que o escutam, sobre como orar. E Jesus vai apontar o sistema judaico de oração. E a primeira coisa que ele diz, eu acho muito interessante, que ele diz assim, nas suas palavras, ele está querendo dizer o quê? Não orem em público. É exatamente isso. Não de forma literal, mas ele está dizendo, não orem em público. Agora, o que Jesus está querendo dizer aqui? Porque muitos de nós gostamos de fazer altas orações em público, e isso para Jesus não passa de hipocrisia. Você vai entender o porquê. Primeiro, para Jesus, nós devemos ter uma vida de oração no quarto. Quando nós tivermos essa vida de oração, não vai passar de hipocrisia quando a gente orar para que alguém veja, ou alguém precise de oração e você ore. Então, quem ora de verdade,
ora dentro do seu quarto. Então o caráter da vida de oração não está nas orações feitas em público, nas praças, nas esquinas, nas reuniões, aqui na igreja, não. O verdadeiro caráter da oração é a oração que eu e você fazemos em nossos lares, dentro do nosso quarto, aonde ninguém vê, aonde não estão os holofotes, aonde o olho humano não está enxergando, mas Deus está nos vendo. Então para Deus vale mais o que eu faço sozinho do que o que eu faço em público. Jesus está dizendo que os hipócritas oram nas igrejas, oram nas esquinas, oram nos lares, mas não oram dentro de casa. Então a queixa de Jesus com a hipocrisia é: querem orar nas esquinas, querem fazer oração pelas pessoas em público, mas dentro do quarto eu não te vejo dobrar os seus joelhos. Então a queixa de Jesus é essa. Então Jesus quer ensinar que você e eu não temos que mostrar para os seres humanos, para os homens, que nós oramos. Nós temos que mostrar em oculto para Deus que nós realmente oramos em nossos quartos. Segunda coisa que Jesus diz é: orem em secreto, para que ninguém veja. Eu li uma frase uma vez que me chamou a atenção: o que eu sou de verdade, eu sou na minha intimidade. Então para Jesus, a oração não tem a ver com o que eu falo em público, mas com o que Ele me vê fazer em secreto. Então a oração tem a ver com o que eu faço em secreto para ser recompensado em público. Não é orar em público para ser recompensado em secreto. Isso aqui é forte, por quê? Porque Jesus está dizendo assim: ore em secreto e eu te recompenso em público. Ore em secreto e eu te recompenso em público. Ore em secreto e eu te recompenso em público. Então a oração não tem a ver com o que eu falo para Deus, mas um coração que Ele está vendo dobrado. Quando Eliseu está diante do filho de Sunamita, que ele morre, o que acontece? Ele pega o menino, sobe dentro do cômodo, fecha a porta, põe todo mundo para fora, e Eliseu vai orar, lá em 2 Reis 4:33. Ele fecha a porta e ora ao Senhor, e o menino ressuscita. O que Jesus quer ensinar é que muitas vitórias e orações respondidas só vão ser respondidas quando eu e você orar em secreto, onde ninguém está vendo. Então você pode orar em qualquer lugar, desde que você tenha vida de oração com Deus dentro da tua casa, dentro do seu quarto. Deus precisa nos ver lá. Deus precisa nos ver dobrados. Deus precisa nos ver lá dentro dos nossos quartos. Então a oração respondida é a oração que é feita dentro dos nossos quartos. Então quando você orar dentro do seu quarto, Deus vai passar a responder a oração dentro da tua casa. Deus vai responder a oração pelo teu filho. Deus vai responder a oração feita pelo seu marido, pela sua empresa, seja para o que você precisa. Deus está dizendo: tenha uma vida de oração em oculto, porque eu vou fazer em público o que você precisa. Entende o que Jesus está querendo ensinar? A oração na praça não, é oração escondida, onde ninguém está vendo. Deus quer nos ver dentro de nossos quartos orando. É isso que Ele quer. Quando Dorcas morre, mandam chamar o apóstolo Pedro. E o que Pedro faz? Ele manda todo mundo sair e vai entrar dentro do quarto onde ela está. Ele fecha a porta, faz uma oração lá em Atos 9. E ela ressuscita, ela abre os olhos, ela se assenta. Então o texto lá vai dizer que muitos creram no Senhor. O que você fizer em secreto, Deus fará as pessoas crerem no Senhor em público. Glória a Deus. Tudo que você fizer em secreto, em oração, Deus vai mostrar em público os milagres e as pessoas vão passar a crer no Senhor. Isso aqui é muito forte. Então o que você tem que fazer em secreto, faça para Deus te recompensar em público. Sabe por que muitas pessoas estão frustradas dentro da igreja com Deus? Porque elas oram muito em público, mas não oram nada no quarto. Por que as pessoas estão questionando Deus hoje? Porque elas não têm oração respondidas. Porque elas questionam, estão chorando, estão saindo das igrejas, porque elas não entenderam que não é alguém que tem que orar por elas, mas é elas que tem que buscar em secreto. Está certo que nós pedimos orações para os outros, a Bíblia ordena isso,
Mas, irmão, nós precisamos ter o nosso momento de oração com Deus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Quando Daniel orava em secreto, por 3 vezes, Deus mostrou que era Deus na vida dele em público, dentro da cova dos leões. Então você ora hoje, e Deus mostra em público amanhã. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, ele disse bem assim: Pai, eu bem sei que sempre me ouves. O que Jesus estava tentando dizer? Eu sempre oro em secreto. Aleluia. E por isso que eu sei que hoje o Senhor vai me ouvir, porque eu vou orar para Lázaro e ele vai ressuscitar. Porque eu sei que o Senhor sempre, se é sempre, ele ora sempre. Você já percebeu que a palavra orar, ao contrário, é raro? Quem raramente ora, raramente vence. Quem raramente ora, raramente conquista. Quem raramente ora, raramente vai ver as coisas acontecer. Mas quem ora, vai ver as portas abertas. Vai ver os milagres acontecer. Vai alcançar o sobrenatural. Vai alcançar o impossível. Quando eu e você orar, nós vamos ver Lázaro ressuscitar. Nós vamos ver muralha de Jericó cair. Nós vamos ver cego ver. Nós vamos ver coxo andar. Nós vamos ver milagres extraordinários. Então tudo que eu faço em secreto, em oração, Deus vai responder em público. Aí o que Jesus vai dizer? Terceiro, não façam vãs repetições. E nós somos assim. Nós somos assim. Quando nós colocamos uma coisa na cabeça que nós queremos aquilo, nós todos os dias repetimos as mesmas palavras, todo dia a mesma coisa. Nós fazemos o propósito de orar 3 vezes ao dia. Repara para você ver, você ora de manhã. O que você orou de manhã, você ora à tarde, você ora à noite. No outro dia, de manhã, à tarde e à noite. Nós repetimos. Aí vira o que? Se torna uma recitação. Se torna uma repetição, se torna um mecanismo de nosso cérebro, de nossa mente, em repetir a mesma oração, em repetir as mesmas coisas. Então a nossa oração já se tornou mecânicas, e o perigo da oração está nisso. O que Jesus quer ensinar, dizendo para a gente não fazer vãs repetições, é que nós precisamos ter espontaneidade na oração e não recitações repetidas. A oração mecânica, meu irmão, ela vem de uma mente programada a orar. Então nós estamos vindo programados, mecanizados para falar das recitações decoradas, e isso não vem do coração. Quando você orar, Deus está querendo que saia coisas do seu coração e não da sua mente programada, do que você já sabe o que vai falar. Sabe quando você já vai orar sabendo o que você já vai falar? Deus. Então Deus está dizendo assim, não. Jesus está dizendo, não. Que haja espontaneidade, que o seu coração esteja humilhado diante de mim, e que o teu coração se expresse diante de mim. Espontaneidade. Ele não quer uma mente programada, ele quer um coração contrito, que às vezes não sabe nem como se expressar diante da presença dele. Então a oração não tem a ver com o que eu recito e com o que eu repito. Sejamos espontâneos diante de Deus. Deixemos de ser programados, mecanizados nas nossas orações. Que nós possamos ir para a oração movidos pelo Espírito Santo de Deus, a orar, a buscar a presença dele, e que o Espírito possa falar, e que o falar das nossas orações venha fluindo de dentro através do Espírito Santo, como Paulo disse, que quando não há palavras para expressar, ele intercede por nós ao Pai, mesmo com gemidos inexprimíveis. Lá na parábola do capítulo 18, que Jesus vai falar na parábola do fariseu e o publicano, os dois sobem a oração. O fariseu, ele diz 3 coisas na oração. Olha o que ele diz: Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, não sou ladrão, não sou corrupto, não sou adúltero e nem como este publicano. A primeira coisa que ele disse. A segunda: eu jejuo 2 vezes por semana. Terceiro: dou o dízimo de tudo que ganho. Sabe o que o publicano disse? Uma palavra só: tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E Jesus termina a parábola dizendo: digo a vocês, qual desses homens desceu para a casa justificado? Digo que foi o publicano. Porque a quem si mesmo se exalta será abatido, mas a quem se humilha será exaltado. Aleluia. Glória a Deus.
Jesus é maravilhoso. Então não se preocupe em repetir, em recitar, em ser mecânico em suas orações, meu irmão. Não se preocupe. Jesus vai concluir, eu vou concluir agora. Aleluia. Jesus vai concluir dizendo, olha isso aqui que é muito lindo o que Jesus vai dizer. Ele vai dizer assim, sabe por que vocês não precisam repetir? Porque o Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês pedir. Antes de pedir. Salomão em Eclesiastes 5:2 diz, não permita que a tua boca fale precipitadamente, nem que o teu coração se impulsione a fazer promessas diante de Deus. Afinal, Deus está no céu, você está na terra. Então, portanto, que tuas palavras sejam poucas e corretas diante de Deus. Olha isso. Nós estamos muito preocupados em falar muito quando vamos orar. Nós estamos muito preocupados com o que temos para dizer para Deus. Nós estamos muito preocupados com o que temos para pedir para Deus. E sabe por que muita gente está frustrada? É exatamente por isso. Porque a gente se dobra em nossos quartos para orar a Deus. E nós falamos, pedimos, clamamos, falamos do marido, falamos o que precisa fazer, falamos da esposa, falamos o que precisa fazer, falamos do filho, falamos o que precisa ser feito, falamos da empresa, falamos do trabalho, falamos de fulano, falamos de Beltrano, e vamos falando de todo mundo. Aí a gente vai, termina, a gente levanta, acabou a oração. É por isso que tem muita gente frustrada. É por isso que muitas vezes eu fico frustrado. Por quê? Porque eu estou preocupado no que eu vou falar para Deus. E Jesus está ensinando que o caráter da oração não tem a ver com o que a gente fala. Perguntaram a Madre Teresa de Calcutá o que ela falava para Deus e ela respondeu: nada. Então o caráter da oração não tem a ver com o que a gente fala. Nós estamos muito preocupados em falar, e Jesus está ensinando que a oração não precisa falar muito, não precisa repetir muito. Ele já sabe o que você precisa. Eu vou repetir. Não precisa pedir muito, não precisa repetir, falar muito. Ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe o que é preciso ser feito para mudar toda a sua história. Ele já sabe o que é preciso ser feito para te dar vitória. Ele já sabe. Então a oração não tem a ver com os meus pedidos, mas com a comunhão que eu tenho com Deus. Deus responde a oração porque você orou dentro dos seus aposentos, dentro do seu quarto. Então a oração que Deus responde é aquelas orações que você já fez. Isso aqui é uma grande verdade. A oração que Deus responde é a oração que a gente já fez. Porque muita gente está frustrada porque não estão orando dentro dos seus quartos. E por não ter uma vida de oração, Deus não responde e elas acabam ficando frustradas. Porque elas só sabem orar nesse dia, no dia do culto. Tem gente que só ora no dia do culto. Tem gente que só ora no dia do culto de quarta, no culto de domingo. Só pega a Bíblia no culto de quarta, só pega a Bíblia no culto de domingo. Tem outros que nem pegam nela. E Jesus está nos alertando e nos ensinando o melhor caminho para ser recompensado é quando eu e você orarmos em secreto, sem preocupar em falar muito. Sem preocupar em falar muito. Então, por que Deus respondeu a oração de Ezequias? Você lembra? Quando Isaías entrou e falou: você vai morrer. Põe a tua casa em ordem. Por que Deus respondeu a oração dele? Porque veja bem a oração que ele vai fazer a Deus. Lembra de que um dia passado eu andei em sinceridade contigo. A oração que Deus responde é a oração que Ezequias já fez. O que Ezequias está querendo dizer? Deus, eu já orei muito. Eu já tive uma vida de oração. Eu não quero que o Senhor responda hoje. Eu simplesmente quero que o Senhor olhe para o meu passado e veja que um dia eu fui um homem de oração. Um dia eu fui uma mulher de oração. Um dia eu orei, sem precisar eu orei. E Deus está dizendo, então eu vou responder, porque um dia você orou sem precisar.
E hoje eu vou orar porque você precisa, eu vou responder porque você precisa. Então Deus responde Ezequias, dando-lhe vida. Glória a Deus. Então a resposta da oração é a resposta da oração que ele já tinha feito. Aleluia. Não é porque ele orou porque precisava, mas é porque um dia ele orou sem motivo, sem precisar, mas ele estava tendo comunhão com Deus. Porque Deus é Deus de constantes e não Deus de inconstantes. Paulo escreveu e disse à igreja de Coríntios: sede sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, nunca será vão. Então Deus é Deus de constância, é orar para que venha o reino de Deus, que seja feita a vontade de Deus na terra, como é feita nos céus. É orar buscando o reino de Deus. Por quê, pastor? Porque buscando o reino de Deus, Ele te dá de comer. Buscando o reino de Deus, Ele te veste. Buscando o reino de Deus, Ele cuida de você como Ele cuida dos pássaros. Buscando o reino de Deus, Ele sustenta a tua casa. Buscando o reino de Deus, Ele prove na tua vida. Jesus escreveu e disse: olha, busqueis primeiro o reino dos céus e as demais coisas, e as outras coisas eu vou acrescentar na vida de vocês. Então se preocupe em fazer a vontade de Deus. Não se preocupe em falar muito na oração. Vou concluir. Salmo 139:4. Se você quiser dar glória a Deus depois, pode dar. Olha o que está escrito: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Salmos está dizendo que Ele conhece, mesmo que não haja palavras na minha língua, Ele já sabe o que eu preciso, Ele já sabe o que eu necessito. Isaías 65:24 diz, olha isso aqui: antes de clamarem, eu responderei, ainda não estando falando, eu já terei ouvido. Eu não inventei isso aqui, meu irmão. Isso aqui está escrito. Então não se preocupe com o que você vai pedir ao Senhor, porque Ele já sabe o que você precisa, Ele já sabe o que você necessita, Ele já sabe. Você veio aqui hoje preocupado, dizendo: mas Deus, o que eu vou fazer? Deus está dizendo para você: não se preocupe, porque eu já sei o que eu vou fazer para te dar vitória, eu já sei como vou resolver, eu já sei. Apenas se preocupe em ter comunhão comigo. Aleluia, Jesus. Se preocupe em ter comunhão comigo. Então quando você for se dobrar diante de Deus, meu irmão, quando você for orar, ei, lembre-se, não precisa falar muito. Por quê, pastor? Porque Jesus disse: eu já sei o que vos é necessário fazer pela vida de vocês. Eu já sei. Antes que forme palavra na língua de vocês, eu já conheço todas as coisas. Antes que vocês clamem, eu já terei respondido. O que mais você quer? Deus está ministrando no seu coração. Sabe por que Deus está falando essa palavra conosco? Porque nós sempre estamos preocupados em querer dizer para Deus a hora de fazer, a hora de realizar, como fazer. E é por isso que a gente acaba recitando, falando a mesma coisa, como se Deus já não tivesse ouvido pela primeira vez. Meu irmão, você não precisa preocupar em pedir de novo aquilo que você já pediu. Preocupe-se agora. Se você já pediu, entrega, descansa, porque Deus está dizendo para você nessa noite: eu já sei o que você precisa, eu já sei o que você precisa, eu já sei o que você necessita, eu já sei o que precisa ser feito na tua casa, eu já sei o que precisa ser feito na vida daquele homem, eu já sei o que precisa ser feito na vida daquele rapaz, eu já sei o que precisa ser feito na vida dos seus filhos, eu já sei o que precisa ser feito na vida da tua família, eu já sei o que precisa ser feito no seu casamento, eu já sei o que precisa ser feito nessa igreja, eu já sei o que precisa ser feito. Quando Elias profetizou que não choveria, Deus respondeu que jeito? Deus respondeu e disse: Elias, vai para o ribeiro de Querite. Ou seja, Deus já tinha um plano para os tempos de seca. Quando o ribeiro se seca, Deus diz novamente: saia daqui,
porque eu já tenho levantado uma viúva que lhe sustente. Então o meu Deus, o teu Deus, Ele já sabe o que fazer. Você está preocupada à toa. Quando você busca primeiro o reino de Deus, Deus, Ele cuida do restante das coisas. Ele já sabe o que tem que ser feito. Ele já sabe o que tem que ser feito pela tua casa, pela tua vida. Ele já sabe o que tem que ser realizado. Você está preocupada à toa. Você está preocupado à toa. Você está preocupado à toa. Repetindo, dizendo as mesmas coisas todo dia. E Deus está dizendo, não precisa me repetir essa mesma coisa de novo. A mesma coisa de novo. Não